Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre ligação covalente dativa e já vai linkar isso com geometria molecular. Então, vamos lá? Começando aí com ligação covalente dativa. O que é uma ligação covalente dativa? Então, vamos lá. A gente viu na última aula, ligações covalentes são aquelas ligações em que o átomo compartilha elétrons. E aí, compartilhando esses elétrons, ele pode fazer essa ligação covalente dativa. Como que funciona ela? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um átomo que ele tenha 6 elétrons. Por exemplo, o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons. E ele esteja fazendo ligação aí com oxigênio ou então com o hidrogênio. Quando ele fizer a ligação com o oxigênio, ele vai ter elétrons que não estão fazendo ligação. Por quê? Porque como ele tem 6, ele só faz 2 ligações covalentes. E aí ele tem outros elétrons que não fazem ligação. E esses outros elétrons que não fazem nenhuma ligação, que são 2 pares de elétrons, eles podem ser cedidos, emprestados para um outro átomo sem eu receber nada em troca. Então, eu tenho um par de elétrons que não está fazendo ligação, eu empresto ele para outro átomo e aí eu faço a ligação que a gente chama de ligação covalente dativa. Vamos observar aqui na imagem. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o enxofre que está aqui, ó. Esse que está aqui. Ele tem 2 ligações covalentes, uma com oxigênio de um lado, outra com oxigênio do outro lado. Aqui e aqui. Aí o que acontece? Ele tem 2 pares de elétrons que estão livres. Então esses 2 pares de elétrons aqui, ó, eles podem ser emprestados para um outro átomo. Então no caso aqui, ó, ele está sendo emprestado aqui, ó, cada um para um oxigênio. Isso permite eu ter uma variedade de compostos. Então, olha aqui, ó. Esse composto é o H2SO4. Eu posso ter H2SO3, que tenha só 3 oxigênios ligados. Não tenha, por exemplo, esse aqui, ó. Então, eu posso ter uma variedade diferente aí de compostos. Então, ó, outro exemplo aqui, ó. Esse carbono. Esse carbono, ele faz 2 ligações covalentes com o oxigênio. Só que o carbono ele precisa de mais 2 elétrons. O oxigênio ele tem par de elétrons sobrando, sem fazer ligação química. Então ele pode fazer uma ligação covalente dativa e aí o carbono passa a ter aí 8 elétrons na sua última camada e está estável. E aí forma aí o CO. Lembra que nós temos o CO2, que é carbono, 2 ligações covalentes de um lado, 2 ligações covalentes do outro. E aí eu tenho essa variação aqui do CO, que é o monóxido de carbono, em que eu tenho 2 ligações covalentes e uma ligação covalente dativa. Olha o exemplo de baixo, o SO2. Eu tenho o enxofre fazendo ligação covalente com o oxigênio. Ele tem mais pares de elétrons sobrando aqui, ó, mais 2 pares de elétrons sobrando. Então, eu posso aqui, ó, ter uma ligação covalente dativa com outro oxigênio formando o SO2. Ah, eu poderia, por exemplo, com esse outro par de elétrons aqui, fazer uma outra ligação com outro oxigênio? Sim, aí seria o SO3. Olha aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem esse par de elétrons que não está fazendo ligação. E aí eu posso emprestar ele para mais um oxigênio formando o NO3. Se não tivesse ele, seria o HNO2, que estaria fazendo ligação covalente normal. Então é assim que funciona. Eu tenho uma variedade de átomos, essa diferença entre átomos aí, porque eu tenho elétrons que não fazem, tem que sempre ser par. Tem esse par de elétrons que não está fazendo ligação química e eu posso ceder eles. Tem que ser sempre par? Tem que ser sempre par. Se estiver sobrando só um elétron, por exemplo, eu já não posso emprestá-lo na ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa é só em pares, tá? Agora vamos falar sobre geometria molecular, que é como a molécula ela ocupa o espaço.
Como a molécula vai estar disposta no espaço, vai depender diretamente da nuvem eletrônica. O que é a nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica ela representa a ligação, aonde está a ligação e o que está acontecendo ao redor dela. Lembrando que quando a gente fala de ligação, a gente fala de elétrons, e os elétrons eles tendem a se repelir, porque lembra, negativo com negativo repele, positivo com negativo atrai. Então, nesse caso aqui, como eu tenho elétron que ambos são negativos, eles tendem a se repelir, tá? Então, por essa tendência de repelir, o que vai determinar uma geometria molecular é o átomo que está no meio. Se o átomo tiver par de elétrons sobrando, vai ser uma geometria. Se o átomo central não tiver par de elétrons, vai ser uma outra geometria. Então, vamos observar aqui. Primeiro, eu vou falar para vocês dos átomos que tem apenas dois átomos ligados, que não tem exemplos aí. Então, eu tenho dois átomos ligando entre si. Então, vamos lá. O oxigênio está ligando com outro oxigênio. Então, ambos estão um do lado do outro. Aqui, eu tenho um ângulo entre os dois de 180 graus. Esse ângulo de 180 graus que confere aí a geometria linear. Então, quando eu tenho dois átomos, não importam quais, se tem par de elétron ou não sobrando, vai ser sempre linear, porque é um do lado do outro. Agora, quando eu tenho três átomos, aí a coisa muda de figura. Então, vamos observar o primeiro caso, que é esse daqui. Eu tenho o carbono, que está fazendo 4 ligações, lembra? O carbono tem 4 elétrons, ele faz 4 ligações químicas. Você tem 4 elétrons, ele faz 4 ligações químicas, vai ter algum par de elétrons sobrando? Não. Nesse caso aqui, a nuvem eletrônica ela fica dessa forma. Uma repele a outra, vai uma para um lado, outra para o outro. E aí eu formo um ângulo de 180 graus, que torna a geometria linear. Então, essa geometria aqui ela é linear por conta disso, porque eu não tenho o átomo central com par de elétrons sobrando, então uma nuvem eletrônica vai repelir a outra, e aí eu vou formar o ângulo aí de 180 graus. A próxima geometria também tem 3 átomos, então aqui eu tenho exemplo do H2O, da água. Então, o oxigênio que está no meio, ele tem 6 elétrons, ele só está usando 2 para ligação, isso quer dizer que faltam aí 2 pares, ou seja, 4 elétrons. O que isso acontece? Cada par também faz uma nuvem eletrônica, porque lembra, pode formar uma ligação dativa, que é o que a gente falou antes. Então, como eu tenho esses pares de elétrons sobrando, a geometria aqui vai ser angular, porque esses pares de elétrons eles também têm nuvens eletrônicas, e eles vão se repelir ao máximo possível. Então, o ângulo entre eles é 104,5 graus. Então, eu formo aqui essa geometria que é chamada de angular. Aqui é um outro exemplo, olha, de uma molécula angular. Então, eu tenho aqui, ó, essa molécula angular, onde eu tenho o enxofre que está fazendo ligação aí com 2 oxigênios, também forma um ângulo. Só que, diferente desse daqui, eu tenho uma quantidade de graus diferenciada, que é 20 graus. Por que é diferente dessa? Porque nessa daqui eu só tenho uma nuvem eletrônica de elétrons que não estão fazendo ligação. Nesse aqui eu tenho 2. O ângulo que está formando a molécula, o que vai determinar é se tem um par de elétrons ou mais par de elétrons aí sobrando no átomo central. Agora vamos falar de moléculas que tenham 4 átomos fazendo ligação aí. A primeira geometria molecular é essa daqui, a trigonal plana. Nessa geometria aqui, o átomo central não tem nenhum par de elétrons sobrando. E esses átomos que estão na ponta fazem o ângulo de 120 graus. Já nesse daqui, que é a chamada de piramidal, eu tenho um par de elétrons sobrando. No caso, está aqui, ó. Tem esse par de elétrons sobrando. Como eu tenho esse par de elétrons sobrando, eu tenho uma nuvem eletrônica em cima. E o ângulo entre as moléculas é de 109,28 graus. Outra geometria que eu tenho, que também tem o mesmo ângulo, é a tetraédrica. Só que a tetraédrica ela tem 5
átomos envolvidos aí. Tem a mesma angulação entre esses átomos. Então, eu tenho esses 5 átomos formando essa geometria tetraédrica. É comum a gente representar dessa forma aqui no papel. E por fim, temos mais essas duas geometrias aqui. Tem essa daqui que eu tenho 6 átomos envolvidos, ou seja, o átomo central fazendo 5 ligações, que é chamada de bipirâmide trigonal. Aqui eu tenho um misto de ângulos de 90 e 120 graus Celsius. E aqui, por fim, eu tenho a octaédrica. Aqui eu tenho ângulos entre os átomos aí de 90 graus Celsius. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Lembre-se que tem sempre lá os exercícios lá no Classroom. Qualquer dúvida pode me chamar. Assistam as aulas lá no Centro de Mídias, porque elas têm um conteúdo diferenciado. Se tiver dúvida delas também, pode me chamar lá no WhatsApp ou no Classroom, ou lá pelo CMSP também, você pode me chamar diretamente lá também. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá? Beijinhos, bons estudos!